Vamos então começar o 16º capítulo, vocação. A vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Então, todo o aprendizado, tudo aquilo que nós estamos há várias e várias encarnações aprendendo e aprimorando, aparece na nossa nova reencarnação, a última que estamos vivendo, como vocação, como coisas inatas, né? Aquilo que vem com a pessoa porque ela está aprimorando há bastante tempo. Então, por isso que ele coloca, a vocação é a soma dos reflexos, da experiência, do que eu aprendi, do que eu exercitei, que trazemos de outras vidas. É natural que muitas vezes sejamos iniciantes nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. O que ele está colocando aqui? Vamos entender que para nós chegarmos a sermos espíritos puros, e todos seremos, porque essa é a colocação de Deus, todos nós iremos do átomo ao arcanjo, nós temos que aprender todas as ciências e artes do planeta Terra. A gente tem que passar por todos os estágios do planeta e aprimorando de estágio em estágio. Então, para que a gente possa chegar a ser um espírito elevado, puro, que não precisa mais reencarnar na Terra, eu tenho que ter saturado todos os ensinamentos que a Terra pode me dar. Em termos de ciência, de matemática, de biologia, de química, de física, de medicina, de música, de arte, de todos os campos. Então, a cada grupo de encarnações, nós vamos aprimorando uma vocação. Então, eu posso aprimorar a música até não tenho mais nada para aprender na música. Então, eu vou para a pintura. Normalmente, caminha normalmente, né, pelo que a gente vê, pelos relatos das reencarnações, livro, né, literatura, poesia, pintura e música. Porque a música sempre é considerada como o máximo da arte, porque ela toca a alma, ela é universal, ela é atemporal. E vamos lembrar uma frase do Emmanuel, quando ele diz que a genialidade é forjada através dos milênios, das reencarnações. Então, o gênio é forjado através de várias reencarnações, estudando e trabalhando dentro daquela área. E aqui, quando ele coloca sobre a habilidade de trabalho, a habilidade, a competência que o espírito tem para determinadas coisas, e que normalmente dentro dessa competência ele vai desenvolver a profissão, às vezes não, mas às vezes ele exerce uma profissão e depois de muito tempo é que ele deixa a sua vocação aflorar, porque ele não tem às vezes como ganhar dinheiro com a sua vocação, com a poesia, ou com a pintura, ou com a música. Depois de um tempo é que isso vai aflorar, mas a vocação, aquilo que é inato, que vem conosco, vem porque nós estamos estudando, trabalhando, desenvolvendo há milênios. Temos que fazer isso em várias áreas. Então, em determinadas reencarnações, nós vamos estar começando uma área. E aí a gente vai estar começando a aprender, vai ter todas as dificuldades. Depois de várias encarnações, nós vamos começar a termos habilidades naquela área e aí vai aparecer como vocação. Mas todas as áreas têm que ser desenvolvidas. Então eu vou repetir aqui, quando ele diz: é natural que muitas vezes sejamos iniciantes. Porque quando nós aprendemos determinada coisa, temos que começar outra. E quando vamos começar, somos iniciantes. Nesse ou naquele setor de serviço, diante da evolução das técnicas de trabalho, que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Tanto porque nós estamos mudando de área, nós já aprendemos tudo que tínhamos que aprender, não estamos mudando de área, como aquela área também está se desenvolvendo, está se modificando. Então, alguém que foi, digamos, um engenheiro mecânico ou um excelente mecânico, que conhecia máquinas de todos os tipos em um século passado,
Quando encarna agora, por mais que tenha estudado e aprendido no plano espiritual, porque a gente continua aprimorando a nossa vocação, digamos assim, né? Nossa habilidade no plano espiritual, quando vem para cá, vai se desenvolver e vai desenvolver, às vezes vem para cá para trazer novas técnicas para desenvolver aquela área na qual ele atua. Vamos lembrar a Joana de Ângeles num dos seus livros, quando ela coloca que Hipócrates renasceu como Paracelso, né, que foi um marco na medicina também, e depois ele vem como Hahnemann, que é o médico que trouxe a homeopatia. Então dentro ele foi se desenvolvendo várias e várias encarnações no plano espiritual para trazer aqui na Terra esses desenvolvimentos que ele trouxe, como Hipócrates, como Paracelso e como Hahnemann. Continuando aqui. Diante da evolução de técnicas de trabalho que sempre nos reclamam novas modalidades de ação. Todavia, comumente, retomamos no berço a senda que já perlustramos. Então nós vamos retomar na encarnação, né, aquela senda que nós já percorremos, que nós já andamos com cautela. Perlustrar é percorrer com cautela, percorrer com cuidado. Então nós já perlustramos, já percorremos com muito cuidado, seja para a continuação de uma obra determinada, como eu falei aqui no caso, né, de Hipócrates, Paracelso e Hahnemann, que é o mesmo espírito ali desenvolvendo a mesma área, seja para corrigir nossos próprios caminhos, seja para expiação, para vivenciarmos aquilo que causamos aos outros. Então, um médico que tenha usado da medicina erradamente, erroneamente, com usura, ou com maldade, ou com impiedade, ele vai voltar numa condição e que ele vai sofrer na mão de um outro, igualzinho ao que ele foi, aquilo que ele fez os outros sofrerem. Um magistrado, ou um rei, ou alguém que implementou leis duríssimas, ou severas, ou injustas, vai voltar como um servo, vai voltar como uma pessoa muito simples dentro daquele lugar, daquela situação que ele criou aquelas leis, para vivenciar as leis que ele mesmo criou. Então, ação e reação é a lei imutável de Deus para o nosso crescimento e nosso aprendizado. Não é castigo, é crescimento e aprendizado. De qualquer modo, o título profissional, em todas as ocasiões, é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. Isto aqui é para nós pararmos, analisarmos bem direitinho. De qualquer modo, o título profissional, aquilo ao qual nós viemos para realizar, médico, advogado, enfermeiro, mecânico, farmacêutico. Nós vamos ver aqui que o Emmanuel coloca a mãe, a mulher como mãe, como a fortaleza da família, como vocação, como uma vocação que nós trazemos conosco. Então, aqueles que têm um título profissional, seja qual for, em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O que é uma carta de crédito? É um aval. Nós temos um avalista. Olha, você vai voltar e vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser juiz, vai ser advogado, vai ser mecânico, vai ser enfermeiro, vai ser farmacêutico, vai ser padeiro, vai ser assistente social. Não importa qual seja a profissão, você tem do alto, do plano espiritual, uma carta de crédito para que você use todas as tuas potencialidades, que você tenha todas as condições para exercer a tua profissão, para que esta profissão te enobreça, para que você nesta profissão possa realizar a vontade de Deus, que você nesta profissão reflita as energias do Criador dentro
daquela profissão, porque a hora que nós desencarnarmos, nós vamos honrar essa carta de crédito, ou seja, nós vamos pagá-la. Olha, eu recebi uma carta de crédito para ser professor, recebi uma carta de crédito para ser padeiro, cozinheira, não importa, para ser dona de casa, mãe, gerenciar a minha família. A hora que eu chegar lá, olha como eu usei a minha carta de crédito. Eu cresci, eu melhorei, eu me enobreci dentro daquilo que eu fiz. Vamos lembrar? A parábola dos talentos. Recebi 1, estou devolvendo 2. Ou como aquele que recebeu 2, estou devolvendo 4. O que é isso? É pagar o crédito. Qual foi o crédito que o Senhor deu para aqueles servos? Para um ele deu 2, para outro ele deu... Para um ele deu 3, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O de 3 e o de 2 dobraram, pagaram a confiança, o aval que o Senhor deu a eles. Então chegaram lá e pagaram a sua carta de crédito. Aquele que recebeu 1, ele enterrou, ele não utilizou, ele não multiplicou, ele não se enobreceu, ele não cresceu para devolver ao Senhor aquilo dobrado. Porque para devolver dobrado tem que melhorar, tem que crescer, tem que se enobrecer, tem que exercer aquela vocação e aquela profissão da forma mais altruísta, mais elevada possível, para chegar com os talentos dobrados e entregar ao Senhor pagando o seu crédito. É isso que ele está dizendo aqui. De qualquer modo, o título profissional em todas as ocasiões é carta de crédito para a criação de reflexos que nos enobreçam. O administrador, o juiz, o professor, o médico, o artista, o marinheiro, o operário e o lavrador estão perfeitamente figurados naquela parábola dos talentos de que se valeu o Divino Mestre, para convidar-nos ao exame das responsabilidades próprias perante os empréstimos da bondade infinita. Empréstimos. O corpo que nós recebemos é um empréstimo. A capacidade de estudar, a capacidade de desenvolver habilidades, a capacidade de podermos realizar essas habilidades e ajudarmos os outros com essas habilidades, não se está falando aqui, não, tem que trabalhar de graça, tem que ser voluntário. Não, nós temos que pagar as nossas contas, nós temos que sobreviver e subsistir nesse planeta. Mas é como nós exercemos a nossa profissão. É como nós auxiliamos aqueles que estão à nossa volta. É como nós fazemos o desenvolvimento do talento. É aquele professor que, além de professor, ele é um exemplo, ele é uma figura que os alunos querem imitar e ele está dando os melhores exemplos. É aquela pessoa que cozinha e que põe muito amor naquilo que faz e que as pessoas se sentem bem, as pessoas se alimentam, se sentem nutridas, porque o alimento nem sempre nutre. Às vezes a gente pode se alimentar com alguma coisa que está envenenando o corpo. Então, aqueles alimentos feitos com amor, aquela pessoa que usa a sua profissão não só para ganhar dinheiro, mas para ajudar, para preparar, para trabalhar outras pessoas, para realizar coisas que vão ajudar o seu centro, a sua sinagoga, a sua igreja, né, o seu bairro, a sua família. Aquela pessoa que exerce a sua vocação, exatamente como o Emmanuel coloca aqui, vocação. Aquilo que nós trazemos conosco, estamos desenvolvendo há milênios, por várias e várias encarnações, para termos a maior habilidade possível, para nos enobrecermos com essa habilidade, exercê-la em nome de Deus, para que a gente possa ser o reflexo do Cristo, porque o Cristo é o Espírito que tinha todas as vocações, conhecimento de tudo sobre o planeta, porque foi ele que criou o planeta, de todas as leis do planeta. Ele usava 100% da sua capacidade, a capacidade dele não, estava embotado, mas a capacidade do corpo, ele usava 100% essa capacidade, para poder fazer diferença, para poder ajudar, para poder curar, para poder ensinar com paciência.
Ele falava com simplicidade, embora para nós hoje a gente ache um pouco difícil ou complicada a colocação dele, para a época não. Com as pessoas, as mulheres, ele falava da comida, falava do pão. Com os pescadores ele falava de rede, ele falava do peixe, ele falava da pescaria. Com os publicanos, com os homens que sabiam ler e escrever, ele falava da Torá, das leis mosaicas, do que os profetas escreveram. Para cada um, ele ensinava dentro da sua capacidade de entendimento e de compreensão, porque ele dominava toda essa, digamos, ciência do ensinar, do se fazer compreender. Por isso ele falava por parábolas, porque ele sabia que a parábola não seria modificada. O cerne, o centro do que aquela parábola queria dizer e ensinar, ao longo do tempo, ao longo das traduções, ao longo das pessoas falando e falando, continuaria o mesmo centro, continuaria a moral da história. Podia se mexer um pouco na história, mas a moral da história continuaria a mesma. Cada espírito recebe, no plano em que se encontra, certa cota de recursos para honrar a obra divina e engrandecê-la. São os talentos que nós recebemos. É a carta de crédito que nós recebemos no plano espiritual para desenvolvermos o nosso talento. A gente pode estar até começando uma coisa nova, mas a gente tem que se doar ao máximo, se dar ao máximo. A gente tem que fazer o melhor que nós pudermos. Aqueles que já estão desenvolvendo, às vezes há milênios, chega com uma vocação inata, tem que usar isso para desenvolver em outros, para aprimorar. Como eu coloquei o caso, né, do Paracelso e do Hahnemann, aprimorar, perdão, aprimorar a medicina, aprimorar a música, aprimorar a arte, aprimorar a ciência, aprimorar a pedagogia, aprimorar, melhorar, ajudar as pessoas, desenvolver talentos, ajudar aqueles que estão começando naquilo que ele já tem uma habilidade desenvolvida há milênios, há séculos, trabalhando numa área ou em algumas áreas, porque às vezes a gente tem várias vocações, umas que já estão consolidadas e outras que nós estamos começando, porque como eu falei, nós vamos ter que passar por todas, aprender tudo para podermos sair da Terra, começar a aprender em outros lugares, em outros orbes mais elevados, mais puros, com energias menos densas, mais fluídicas. Mas para isso a gente tem que aprender tudo que a Terra tem para nos ensinar. E temos que exercer aqui na Terra todo o bem que podemos, ajudar o máximo que pudermos, servir o máximo que pudermos, que a gente vem aqui para servir. A gente vem aqui para se utilizar dos nossos talentos para nos enobrecermos servindo ao outro, realizando aqui o que Deus quer que nós façamos, porque Deus age para o homem através do homem. Nós, na nossa infantilidade, a gente acha que fulano precisa de ajuda, mas vai acontecer um milagre. Vai vir uma fada madrinha com a farinha de condão e pilim, pim, pim, vai acontecer um milagre. Não vai acontecer milagres, porque nada acontece fora das leis da natureza. Aquilo que nós chamamos de milagre é porque nós ainda não entendemos as leis da natureza e como elas agem. Por isso que a gente chama de milagre, porque faz parte da lei da natureza. Deus vai agir no homem pelo homem. Somos nós que temos que arregaçar as mangas e, em nome de Deus, ajudarmos aqueles que precisam, porque nós estaremos sendo agentes de Deus. Como Jesus colocou, aqueles que chegaram lá e que ele vai poder agradecer porque deram água quando ele tinha sede, deram uma coberta quando ele tinha frio, o ajudaram quando ele estava impossibilitado de realizar alguma coisa. Sempre quando nós fizermos alguma coisa, nós estaremos fazendo para o nosso Mestre. Nós temos que ter isso em mente. Continuando. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no aloucado propósito, no propósito enlouquecido de nos antepormos ao próprio Deus.
Aí é que está o cerne do nosso problema, o X da questão. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor. Porque se eu nasci numa família que me dá condições de fazer uma faculdade, o caso do André Luiz, de poder exercer uma profissão, de ganhar dinheiro, ou se eu já tenho dinheiro, se eu continuo uma obra da família, uma empresa, uma indústria, eu estou me apropriando de algo que foi construído por um propósito. E no momento que eu não realizo esse propósito, que eu não uso aquilo para servir, para ajudar, para criar novos empregos, para ajudar a sociedade, para ajudar a cidade, para desenvolver tecnologia, para desenvolver ciência, para ajudar a estudar, para fazer o bem com aquilo que eu tenho nas minhas mãos, eu estou me apropriando indebitamente do que não é meu, porque tudo que está aqui nesse planeta me é emprestado. Este corpo me é emprestado. A casa que eu moro, ela é emprestada, porque a casa, ela é do planeta, ela é da Terra, ela vai ficar para os meus filhos, que vão vender, ou vão fazer, não importa, mas ela é da Terra, ela não é minha, ela é emprestada. Eu sou aqui apenas um visitante, um hóspede. Eu sou hóspede na Terra, eu não sou da Terra. Nenhum de nós é da Terra. Nós estamos na Terra. Eu estou Sandra, que é a personalidade que eu estou exercendo nesta encarnação. Já estive João, já estive Maria, já estive Pedro. Eu estou no Brasil. Eu já estive na China, no Japão, na Suécia, na Suíça, no Haiti, na África. Eu estou em determinados lugares onde me é necessário aprender. Eu estou no corpo e na família mais apropriada para que eu possa crescer e aprender. Eu estou realizando uma vocação que eu já desenvolvi há vários séculos para me aprimorar e servir. Qualquer coisa diferente disso é uma apropriação indébita daquilo que Deus colocou na minha mão, Deus colocou à minha volta, Deus me permitiu usufruir para que eu servisse, agisse em nome dele. E se eu não ajo em nome dele, eu estou me apropriando indebitamente do que é de Deus, porque nada aqui é meu. E é isso que nós precisamos entender. Acontece, porém, que na maioria das circunstâncias, nos apropriamos indebitamente das concessões do Senhor, usando-as no jogo infeliz de nossas paixões desgovernadas, no alocado propósito de nos antepormos ao próprio Deus. De nós nos colocarmos, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu sei o que é melhor. Eu sou o dono da verdade. Eu sei o que é melhor para o João, o que é melhor para Maria, e eles vão fazer o que eu quero. Eu vou ser obsessora encarnada deles. E muitos de nós fazemos isso com filhos, netos, marido, esposa, irmão. Daí a colheita dos reflexos amargos de nossa conduta, quando nos desgasta o corpo terrestre, com o doloroso constrangimento do regresso às dificuldades do recomeço, em que o Instituto da Reencarnação funciona com valores exatos. O que ele está dizendo aqui? Aquele que teve uma apropriação indébita dos conhecimentos da medicina, da ciência, seja o que for, não usou isso devidamente com os talentos para multiplicar e servir, vai voltar para sentir na pele o que causou no outro. É o que eu coloquei. O juiz vai voltar para sentir no banco dos réus a injustiça que ele cometeu no passado. Vai ser condenado injustamente. O médico vai passar por uma situação na próxima vida de não ter recursos, de não ter dinheiro, e passar por um médico desleixado, ou por um médico que não lhe deu atenção, por um médico que foi completamente irresponsável porque ele não tinha dinheiro para pagar. Vai passar aquele professor que só estava vendo dinheiro no final do mês e que ensinava mal porque ganhava mal e que não realizava o seu trabalho porque não se sentia bem pago. E normalmente isso já é reflexo
de vidas anteriores, porque em vidas anteriores foi rico, em vidas anteriores foi o doutor, foi isso, foi aquilo, um nome renomado, e agora estava ali trabalhando como professor para aprender, para ver o quanto é duro ganhar pouco, passar por essa situação, vai voltar ainda e vai sentar lá naquele banco, como aquele aluno que não pode pagar e está à mercê de um professor que não tem vontade de ensinar e vai ser responsável pelo atraso. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Se nós influenciamos uma outra pessoa, ou porque somos famosos, ou porque somos influenciadores, ou porque somos professores, ou porque somos tutores, porque somos pais, nós somos responsáveis pela influência que causamos naquelas pessoas, ou naquela pessoa, e vamos responder por isso. Eu já comentei aqui no canal, Shakespeare responde por ter causado a morte de muitos jovens com o livro Romeu e Julieta. Ele influenciou, então ele responde pelo mal que ele causou aos outros com a influência dele. Por aí nós temos que entender o nosso grau de responsabilidade. E como cada região profissional abrange variadas linhas de atividade, o juiz que criou reflexos de crueldade, perseguindo inocentes, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado injustamente, para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, as vítimas indefesas. Então, o juiz, é o que eu estava colocando, costuma voltar ao mesmo tribunal, onde exercer as suas luzidas funções, com as lágrimas de réu condenado, agora na posição invertida, de réu, do réu condenado injustamente para sofrer no próprio espírito e na própria carne as flagelações que impôs, noutro tempo, a vítimas indefesas. O médico que abusou das possibilidades que lhe foram entregues retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. Às vezes é aquela pessoa que quer ser médico, não consegue de jeito nenhum, ele vai ser técnico de enfermagem porque não pôde estudar, porque não pôde pagar, ou vai ser enfermeiro, e às vezes isto já é uma prova por ter abusado, por não ter exercido a medicina em outras vidas com dignidade, e normalmente se não tiver resiliência, se não souber aprender com a lição, vai ser um enfermeiro ou um técnico de enfermagem revoltado, briguento, impaciente, que está ali só pelo dinheiro que está recebendo, que vai causando mais problemas para vir numa posição mais difícil ainda na própria encarnação. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós vamos receber na nossa pele aquilo que causamos à pele do outro e vamos receber o campo que cultivamos. Se nós cultivamos espinhos, vamos renascer no meio do espinho. Se cultivamos flores e árvores frutíferas, vamos nascer num jardim, num pomar maravilhoso. Nós é que escolhemos, depende de nós, é o nosso livre-arbítrio. Então o que ele coloca aqui, retorna ao hospital que espezinhou, como apagado enfermeiro, defrontado por ásperos sacrifícios a fim de ganhar o pão. O grande agricultor que dilapidou as energias dos cooperadores humildes que o céu lhe concedeu para os serviços do campo, vem de novo a gleba que explorou com vileza de sentimento, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Porque se utilizou do outro como se utiliza de um burro de carga, de um escravo, quando não, na escravatura mesmo. E vai vir e vai sentir na pele o que fez outro passar. Quando a gente vê na lei mosaica não matarás, nós precisamos entender que matar não é só tirar a vida. Tirar a esperança do outro estudar, crescer, melhorar é matar. Tirar a esperança do outro de ter uma vida melhor, de se aprimorar é matar. Aquele que faz o outro trabalhar por um prato de comida, aqueles senhores de engenho, de fazendas, que o lavrador ganha única e exclusivamente o rancho, né?
a comida do mês, ele não ganha um tostão, ele só ganha comida e o dono acha que está dando casa, um casebre caindo aos pedaços e um prato de comida que mal alimenta, mal dá forças para ele trabalhar, está fazendo o máximo, está tirando a esperança, está tirando a possibilidade dele crescer, está tirando a possibilidade dele melhorar, está tirando a possibilidade dos filhos serem mais e melhor do que ele está sendo. Ele está matando, aquilo ali é um assassinato. E vai responder por assassinato. Que está matando a esperança do outro. Está matando a possibilidade do outro melhorar, se desenvolver. É o que ele coloca aqui. Na condição de pobre lidador, na condição de pobre lidador, padecendo o sistema de luta em que prendeu moralmente as esperanças dos outros. Prendeu moralmente, matou a esperança daquele lavrador, daquela família de melhorar, de poder ter condições melhores. Artistas eméritos que transformaram a inteligência em trilho de acesso a desregramentos inconfessáveis reaparecem como anônimos companheiros do pincel ou da ribalta, debaixo de inibições por muito tempo insolúveis, à feição de habilidosos trabalhadores de última classe. Então, aquilo que eu estava falando, que exerceu a sua profissão como um grande bailarino, um grande tenor, vem na outra encarnação limpando o palco, trabalhando em algum serviço subalterno, gago, sem condições de cantar, sem condições de participar, porque influenciou mal, porque não soube utilizar, porque não soube usar da fama e da possibilidade que tinha ali de ser um reflexo para que outros se refletissem nele coisas boas. Ao contrário, ele criou nos outros reflexos ruins. Porque vamos lembrar, nós sempre espelhamos naquilo que nós admiramos. Então aquele artista que influencia todo mundo a fazer coisas que não devem, todo mundo como teve um filme, um artista aí que disputava corridas, que apostava em alta velocidade, que acabou morrendo numa disputa, numa corrida de alta velocidade, querendo até imitar o que ele fazia no filme. Ele estava incentivando milhares de jovens a fazer o mesmo e é responsável por isso. Todos nós somos responsáveis e temos que voltar numa situação onde nós vamos receber na pele aquilo que causamos aos outros. Isso é a lei de ação e reação que a gente não tem como fugir dela. Mulheres dignificadas por nomes distintos. Aqui nós vamos ver que ele está colocando as mulheres como vocação. A questão de ser mãe, de cuidar da família. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com o esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, aos lares que apagaram, aos lares que elas foram irresponsáveis dentro do seu lar, então vai voltar dentro daquela família que ela envergonhou, dentro daquela família que ela não respeitou, só que ela vai voltar como serva, ela vai voltar como empregada, ela vai voltar como alguém que está servindo ali para aprender o valor da maternidade. Perdão, e o valor da família. Perdão, o que ele coloca aqui, vamos voltar. Mulheres dignificadas por nomes distintos, confiadas ao vício e à dissipação, com esquecimento dos mais altos deveres que lhes marcam a rota, frequentemente voltam aos lares que deslustraram, envergonharam, na categoria de ínfimas servidoras, aprendendo duramente a reconquistar os títulos veneráveis de esposa e mãe. São mulheres que vão ser babás, muito tempo vão ser empregadas, muito tempo não conseguem às vezes ter filhos, não conseguem às vezes montar família, para aprender a dar valor àquilo que não valorizaram em outras vidas. Mulheres que ficam às vezes a vida toda tentando engravidar, não conseguem. E comumente, de retorno, suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações,
implantados no ânimo alheio, retificando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus e percorre todo o universo para voltar a Deus. Então é o que eu estava colocando. E como mente de retorno, quer dizer, na nova reencarnação, suportam preterição, né? São postos de lado, aquelas pessoas que ou não conseguem realizar uma família, não conseguem se casar, ou não conseguem ter filhos, por mais que façam tratamentos, porque não honraram a maternidade numa outra encarnação. E outros casos, né? Só suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem. Vamos lembrar que nesse planeta existe o mal, existe a injustiça, existe a dor, mas não existe vítima. Não existe vítima. Nós vamos ver lá na questão 525A, se eu não me engano, do livro 525A do livro dos Espíritos, quando eles colocam que não existe uma situação, o Espírito não cria a situação porque aquela pessoa tem que passar por aquilo. Ele pode induzir, ele pode influenciar a pessoa para estar naquele lugar, para passar por aquela situação, porque aquilo é necessário para o aprendizado dela. Não existe vítima, não existe bala perdida, não existe coincidência, não existe acaso. Todas as coisas seguem as leis da natureza, as leis de Deus, principalmente de ação e reação. Então, de novo. E como mente de retorno suportam preterição e hostilidade, embaraços e desgostos por onde passem, experimentando sublimes aspirações, né, de querer crescer, de querer melhorar, de querer ser médico, de querer ser advogado, de querer ser mãe, e frustrações amargosas, porquanto é da lei que venhamos a colher os reflexos de nossas próprias ações. Então, se nós agimos no passado, ou às vezes nessa mesma vida, nós vamos colher os reflexos daquilo que nós emitimos. A colher os reflexos de nossas próprias ações implantadas no ânimo alheio, que causamos aos outros, retificando em nós mesmos, né? Mudando, aparando as arestas, limpando em nós mesmos, renovando em nós mesmos o manancial da emoção e da ideia, para que nos ajustemos à corrente do bem, que parte de Deus percorre todo o universo, não é só a Terra. Corrente do bem, parte de Deus, percorre tudo que Ele criou, percorre todo o universo para voltar a Deus. Da mesma forma, nós vamos aprender tudo que o planeta Terra tem para nos ensinar. Vamos para os outros orbes e aprender tudo que eles têm para nos ensinar. Vamos aprender com o universo para podermos ser espíritos puros, ou uma hora sermos espíritos crísticos, para podermos trabalhar para Deus. Porque nós viemos de Deus e vamos voltar pelas nossas próprias pernas a Deus. E esse percurso é o percurso de quem serve, é o percurso de quem realiza o bem, de quem está na corrente do bem, trabalhando pelo bem. Então, como na parábola dos talentos, nós temos que usar a nossa vocação, aquilo que nós estamos aprimorando em nós. Nós temos que usar a nossa profissão, as nossas habilidades, aquilo que nós temos facilidade de fazer, porque já fazemos há muito tempo, para servir aos outros, para ajudar outros a aprenderem, a realizarem a mesma tarefa, a se aprimorarem, a realizarmos o bem, porque é um empréstimo que Deus nos traz, é um talento, é uma moeda, como lá no do talento, que a gente não pode enterrar na terra. A gente tem que multiplicar e pagar a nossa carta de crédito. Chegarmos do outro lado da vida e falar: Senhor, tá aqui, o Senhor me deu 1, eu devolvo 4, 5, minha carta de crédito está paga. Eu posso voltar depois e continuar me aprimorando naquele setor, ou por ter aprendido, por ter melhorado, por ter já aprendido tudo que eu tinha para aprender naquele setor, vou recomeçar em outro. Até que eu aprenda o máximo para recomeçar em outro, até que eu aprenda tudo que a Terra possa me ensinar. E como diz Emmanuel, que a genialidade se forja ao longo dos séculos de aprendizados, através das reencarnações, quando a gente vê um gênio, quando a gente vê uma criança como Mozart, que aos 4 anos já tocava violão, tocava piano, era um compositor, não é
no estalar de dedos, não é varinha de condão, não é pozinho de pirilim-pim-pim, é esforço, é trabalho, é dedicação, é força de vontade de aprender e de melhorar. É isso que faz com que a gente tenha essas nossas vocações, aquelas profissões inatas, aquelas habilidades inatas que nós trazemos através das reencarnações. E no nosso próximo estudo, nós vamos ver, lógico, profissão. Porque se nós viermos com o aprendizado, cooperação, associação, que tudo isso nos monta, nos forja, vamos lembrar que o livro Pensamento e Vida é uma cartilha, um estudo que nós fazemos antes de encarnar, e o pensamento, nessa colocação de Emmanuel, é a psicosfera, é tudo aquilo que nós materializamos e montamos à nossa volta, e é o reflexo, então por isso que ele coloca que a mente é o reflexo da vida em toda parte. Tudo isso nós vamos trabalhando e vamos nos entendendo, aprimorando e sentindo para que serve, como funciona, para irmos exercendo a nossa reencarnação, né? E a profissão, como faz a vocação, vai gerar a profissão. O nosso próximo estudo é a profissão. Até lá!